Olá, eu me chamo Muriel. Sou um senhor de 64 anos de idade e moro na linda cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. E o que vou relatar para vocês hoje não se trata de um simples relato, mas sim uma revelação, algo terrível e assustador, que eu e minha esposa passamos há muitos anos atrás. Então, eu e minha esposa se casamos muito jovens. Eu só tinha apenas 22 anos de idade e ela tinha só 20 anos de idade. E morávamos num apartamento com uma linda cobertura com a vista para a praia de Florianópolis. E estávamos com a nossa vida profissional e financeira definida. Minha esposa trabalhava como secretária, uma das maiores empresas de advocacia da cidade de Florianópolis. E eu trabalhava numa empresa como diretor de produção e operações de turismo na cidade de Florianópolis também. Pois minha esposa, apesar de ser uma mulher guerreira, uma companheira, ela tinha um problema muito sério com a saúde emocional, pois aos 8 anos de idade ela havia perdido seus pais num acidente de carro. Então passou a conviver com os avós. Seus avós eram pessoas maravilhosas. Em todos os finais de semana eles viajavam 3 horas para nos visitar e passavam o final de semana com a gente. Eles moravam num pequeno sítio que ficava na cidade de Benedito Novo, uma cidadezinha bem afastada, pois esse sítio onde eles moravam ficava 1 hora de viagem até a cidade de Benedito Novo. E mesmo possuindo muitos bens materiais, estando com a vida financeira definida e tendo uma vida muito iluminada, recebendo sempre a visita dos seus avós, a gente sentia que estava faltando algo em nossas vidas. Após alguns meses de casamento, decidimos a ter filhos e comecemos em busca dessa jornada. Mas esse projeto, esse nosso propósito, infelizmente não estava se concretizando. Procuramos ajuda em muitas clínicas, mas não estávamos conseguindo concluir esse nosso objetivo. Isso estava afetando a minha esposa, porém ela tinha um lado emocional muito frágil. Minha esposa estava iniciando sobre ela uma forte depressão. E os avós dela, presenciando aquilo, tiveram uma ideia, que a gente vendesse aquela cobertura em Florianópolis e passasse a morar próximo deles, naquela região tão tranquila e isolada, a alguns metros do sítio onde eles moravam. Eu estava plenamente concordando com aquela ideia, pois a minha esposa recentemente havia perdido o emprego devido a essa situação. Então, morando lá próximo deles, nesse lugar tão calmo e isolado, isso seria nossa válvula de escape. E finalmente, tudo ocorreu muito bem. Vendemos aquele apartamento em Florianópolis e compramos um sítio, uns 500 metros do sítio dos seus avós. E passamos a morar nesse sítio. Era um lugar muito lindo, com uma vista incrível, uma paisagem exuberante. Minha esposa ficava em casa. Seus avós estavam sempre lhe visitando, praticamente todo dia. E eu continuava no meu emprego na cidade de Florianópolis, viajando 191 quilômetros, ou seja, 3 horas de viagem. Eu sempre saía 4 horas da manhã de casa, após morar algum tempo naquele sítio. Então foi um dia, como de rotina bem cedo, que eu saía às 4 horas da manhã para ir trabalhar, seguindo pela rodovia 470,
num trecho que era uma área mais isolada, com muitas árvores ao redor, com pouca iluminação, era certo, a luz de uma grande lua que já estava ali antes do amanhecer. Eu segui a minha viagem calmamente. Foi quando, muito rápido, algo saiu de dentro da mata. E eu acabei chocando contra aquilo. De imediato eu freiei o carro e saí para ver o que era. Que talvez seria algum animal saindo de dentro da mata, atravessando a estrada. Ao me aproximar e observar aquilo, eu me espantei. Era um tipo de animal que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Um animal enorme. Aquilo tinha semelhança de um lobo, com semelhança de um ser humano. E aquela aberração possuía uma enorme barriga. Então talvez aquilo recentemente teria se alimentado de algum outro animal. Estava com dificuldade de atravessar a estrada. E eu acabei me chocando nela. E foi quando, em frações de segundo, aquela criatura começou a tomar uma forma diferente. Muito assustado, eu comecei a me afastar para trás. E aquela criatura tomou uma forma humana. E era uma linda mulher, uma gestante. Vendo aquilo, eu fiquei em pânico. E ela começou a falar: "Por favor, me ajude. Por favor, me ajude." Botando a mão sobre a sua barriga, ela falava: "Por favor, me ajude, eu não tenho muito tempo. Ajude a minha filha, pois ela é a última da linhagem." Assim ela falava. E ao se aproximar dela, eu percebi que ela possuía alguns ferimentos. Mas não foi do choque do carro. E ela começou a falar: "Por favor, me ajude. Por favor, me ajude." Botando a mão sobre a sua barriga, ela falava: "Por favor, me ajude, eu não tenho muito tempo. Ajude a minha filha, pois ela é a última da linhagem." Assim ela falava. Eu percebi que ela possuía alguns ferimentos, mas não foi do choque do carro. Então, rapidamente, eu acudi àquela moça e coloquei dentro do carro. E fui em direção à cidade de Benedito Novo, que era mais próximo ao hospital. Chegando até a cidade de Benedito Novo, com prioridade, de imediato aquela moça foi atendida, pois a moça havia perdido muito sangue. E o médico, vendo aquela situação crítica da moça, teve que fazer um parto de emergência. O parto iniciou. A moça deu à luz, mas morreu na mesa de cirurgia. E a criança nasceu muito saudável. Era uma menina, assim como ela falava. Eu, naquele dia, não fui trabalhar. Eu fiquei a pensar que aquilo que aconteceu seria o destino. O destino de eu ficar com aquela criança. Embora a mãe era um monstro, uma aberração, mesmo que eu contasse para o médico, para outras pessoas, ninguém ia acreditar. Eu decidi de assumir a responsabilidade e ficar com aquela menina, que talvez aquilo que estava faltando na minha vida de minha esposa. Mas antes de eu levar a menina para morar no sítio com a gente, eu fiz uma reunião com os avós de minha esposa e minha esposa junto. E comecei a contar a história que ocorreu, menos a parte que a mãe dela havia se transformado num monstro. Mas sim uma história diferente, que eu havia encontrado a moça gestante na estrada. Tentei ajudar, mas não consegui. Mas consegui salvar o bebê. E perguntei a eles se teria possibilidade de ela morar com a gente no sítio, porque eu já havia corrido atrás de tudo, já tinha conseguido total a guarda da menina. Naquele momento a minha esposa ficou emocionada, os avós dela também, e todos aceitaram. Então naquele dia mesmo, após ter feito a reunião, eu e minha esposa e os avós dela fomos até a cidade de Benedito Novo e levamos aquela menina para morar no sítio com a gente. Após se passar 10 anos, a paz e a alegria naquele sítio começou a acabar. Em noite de lua cheia, a menina começou a ter pesadelos. Aos 10 anos de idade, a menina começou a passar por transformações assustadoras. Eu e minha esposa e seus avós estávamos assustados.
A menina só queria se alimentar de carne crua. Então foi numa noite de lua cheia que algo assustador aconteceu. A menina começou a gritar como de costume, tendo pesadelos. De imediato eu e minha esposa levantemos e fomos até o quarto dela. Ao abrir a porta, fiquemos aterrorizados. A menina estava encurvada sobre o chão e eu comecei a chamar ela. Foi quando ela fez um som assustador, como se fosse um rusno do animal muito feroz. Minha esposa rapidamente se afastou para trás e eu continuei chamando ela. Ela se virou e olhou para mim. Não era mais aquela menina que a gente havia criado desde criança, mas sim um monstro, uma aparência assustadora. Naquela hora eu puxei a porta do quarto dela e comecei a trancar, pois ela começou a bater com tanta força que chegava a balançar aquela porta como se fosse quebrada, e rosnava muito feroz dentro daquele quarto. Foi quando eu escutei um estouro, como ela tivesse quebrado a sua janela. E depois de algum tempo, bem devagar, eu abri a porta do seu quarto, pois realmente ela havia quebrado a janela e saído para a rua naquela noite. Naquele momento, eu e minha esposa fomos até os avós dela, que ficavam a alguns metros da nossa casa. Chegando lá, começamos a contar a história para eles. Estávamos assustados. Eles começaram a acreditar. Ao falar aquilo, o vô de minha esposa foi até seu quarto e pegou uma arma de caça e começou a preparar sua arma. Eu perguntei para ele o que é aquilo. Você vai atingir aquela menina? E ele falou, não é mais uma menina. Agora ela faz parte do ciclo da lua. Ela é uma criatura da noite, uma criatura sanguinária. Estando algum tempo de silêncio naquele sítio, foi quando escutemos um barulho no telhado. E muito rápido aquela criatura quebrou o telhado e entrou para dentro. E foi em direção ao avô de minha esposa, atingindo um golpe, arrancando a arma das mãos dele e jogando bem longe. Em seguida ela agarrou o vô de minha esposa e arremessou ele bem longe. E ela foi em direção à minha esposa. Eu não conseguia nem mexer, eu e a avó de minha esposa. Aquela criatura se aproximou de minha esposa e começou a farejar ela. E logo se recuou para trás e começou a rosnar. Em seguida ela quebrou a janela da sala de estar onde estávamos e correu para a rua. Fiquemos todos assustados. Logo eu fui ver como estava o avô de minha esposa. Ele estava muito bem, pois havia sofrido uma queda após ser arremessado. Mesmo assim ele estava bem. Se levantou e começamos a conversar. Depois de algumas horas começou a amanhecer. E a gente continuava ali na sala de estar, no mesmo lugar. Após ter amanhecido, abrimos a porta da casa e saímos para a rua. E o avô de minha esposa falou, o sol já está por completo. Vamos dar uma busca aqui no sítio, aos redores. Vamos se aprofundar nas partes mais fechadas da mata. Ela já deve ter tomado a forma humana e deve estar muito cansada. Vamos tentar encontrá-la. Naquele momento, eu e o avô de minha esposa saímos a procurar a menina. Minha esposa e sua avó ficaram ali. Caminhando muito tempo naquela manhã por dentro da mata, aos redores do sítio, a gente não encontrou aquela menina. Eu estou indo de volta para casa. Então o vô de minha esposa falou, vou lhe falar algo, sei que vai ficar muito triste, mas a gente já fez o que podíamos fazer hoje aqui. Não vamos mais atrás dessa menina, porque mais cedo ou mais tarde ela ia devorar vocês. Sido esse fato assustador, eu e minha esposa e seus avós vendemos nossos sítios e passamos a morar novamente na cidade de Florianópolis, onde eu continuo morando até hoje. E não revelemos essa história assustadora para ninguém, a qual estou revelando hoje. Seus avós, depois de alguns anos, vieram a falecer. Eu e minha esposa continuamos morando em Florianópolis. Mas falemos para vocês que há a linhagem do lobo, há a última da linhagem, que é essa menina, que deve estar por algum lugar fazendo as suas caçadas à noite, às proximidades da cidade de Benedito Novo. E esse é o meu relato, o relato de Muriel, a última da linhagem.